Pessoal, hoje a gente está começando aqui então, dando continuidade à genética dos grupos sanguíneos. Hoje a gente vai falar mais especificamente do sistema RH. Vamos fazer vamos nos recordar rapidamente aqui do sistema BO e depois falaremos da eritroblastose fetal, que é uma incompatibilidade sanguínea da mãe com seu bebê. Muito bem. Começamos então com a foto desse cientista. O nome dele é Karl Landsteiner. Foi nascido então em 1868 na cidade de Baden, na Áustria. Se naturalizou norte-americano, foi morar nos Estados Unidos e faleceu na cidade de Nova York em 1943, aos 75 anos. Karl Landsteiner foi o cientista que explicou por que algumas pessoas morriam depois de transfusões de sangue e outras não. A descoberta dele possibilitou maior segurança em vários procedimentos cirúrgicos. Ele então identificou o sistema BO, o sistema RH, inclusive também colaborou com pesquisas na área de vacina, né, com relação ao vírus da poliomielite, entre outras grandes descobertas. Landsteiner recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1930. Só para fazer aqui, recordar um pouquinho do sistema BO. Sistema BO, nós temos o sangue tipo A, e aí a gente tem representando com essa bolinha sobre o círculo a proteína A, ou antígeno A. O sangue tipo B tem a proteína B, né? Então antígeno B, representado aí por esse losango. O tipo AB possui as duas, A e B, e o tipo O nenhuma delas. Lembrando que quem tem sangue A tem aí o aglutinógeno A, ou seja, proteína ou antígeno A. Só para a gente lembrar, aglutinogênio é a mesma coisa de aglutinógeno, que é a mesma coisa de antígeno, ok? Então, quem tem sangue A tem um aglutinógeno A, tem um antígeno A, e produz anticorpo anti-B. Quem tem sangue B tem um aglutinógeno B, ou antígeno B, e produz anticorpo anti-A. Quem tem sangue AB, como reconhece como próprias as duas proteínas, a A e a B, os dois aglutinogênios A e B, não produz nenhum anticorpo. Então, o sangue AB é o receptor universal. O sangue O, ele não tem nenhum aglutinógeno, nenhum antígeno, nem o A nem o B, por isso ele não acha, ele acha estranho os antígenos A e B e produz anti-A e anti-B, produz anticorpo anti-A e anti-B. Então, o sangue O só pode receber sangue do próprio O, ok? Mas ele é o doador universal porque ele não tem nenhum tipo de aglutinógeno, não tem nenhum antígeno. Para a gente ter aqui uma ideia, quando a gente soma os dois sistemas, o ABO e o RH, então nós temos o sangue A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, e o O negativo e o O positivo. Ok? Aí, nesse caso, então, a gente considera os dois sistemas agregados. Mas cada um dos sistemas, o sistema BO, é condicionado por polialelos, né? pelo gene A e B e o izinho. Então, é um grupo de gene diferente do sistema RH, que é um tipo de herança com dominância simples, como nós vamos ver nessa aula. Bom, só para a gente ter uma noção da prevalência, ou seja, de quanto da população brasileira tem cada um desses tipos de sangue, o sangue mais comum na população brasileira é o sangue ORH positivo, com 36% em média. Depois vem o A positivo, com 34% em média. Depois o B positivo, com 8%. E depois vem o AB positivo, com 2,5%. Aí a gente tem os negativos, O negativo com 9%, o A negativo com 8%, o B negativo com 2% e o AB negativo com 0,5%. Fazendo a soma, nós temos então 80,5% da população brasileira tem sangue RH positivo e 19,5% da população brasileira tem sangue RH negativo.
entender então o que é o sistema RH. A gente já viu que o sistema ABO é condicionado por um tipo de herança de polialelia, não são alelos múltiplos, e a gente viu lá que o sangue A era condicionado pelo gene A, o sangue B pelo gene B, né? Quem tinha sangue AB era A e B, e o O era o recessivozinho. No caso do sistema RH é bem mais simples, nós temos um tipo de herança com dominância simples, onde a gente vai utilizar a letra R, Rzão por dominante e Rzinho por recessivo. A gente vai considerar então que os RH positivo é o dominante e o RH negativo é o recessivo. Quem tem sangue RH positivo tem a proteína RH. E quem é RH negativo não tem essa proteína. Então agora o antígeno é o antígeno RH. Este antígeno, essa proteína RH, ela foi descoberta primeiramente em macacos do gênero Rhesus. Por isso aí o nome RH. RH vem de Rhesus. Então essa proteína que existe nesses macacos, o pesquisador, o cientista, resolveu descobrir, fez a pergunta, será que essa proteína também existe em seres humanos? E a resposta foi que alguns seres humanos têm e outros não. Aqueles que têm a proteína RH, o antígeno RH, são considerados o RH positivo, dominantes. E quem não tem, negativo. Ok? Obviamente, quem tem o RH positivo não produz anticorpo contra ele mesmo, mas quem não tem os RH negativos produzem anticorpo anti-RH. Então, o RH positivo não pode doar para o negativo. O negativo pode doar para o positivo, a gente vai ver isso lá na frente. Com relação aos genótipos, né, nós temos aí o fenótipo positivo, dominante, então vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, o RH positivo é condicionado pelo gene dominante Rzão, que pode estar em dose dupla, homozigoto, Rzão, Rzão, ou heterozigoto, Rzão com Rzinho. O fenótipo RH negativo é o recessivo. Então, ele só pode existir o genótipo quando estiver em dose dupla. O recessivo só se manifesta em dose dupla, então Rzinho, Rzinho. Ok? Essa é a condição dos fenótipos, dos genótipos, os antígenos e os anticorpos. Quem tem RH positivo tem a proteína RH, então a hemácia positiva tem ali o antígeno RH, e quem não tem é o negativo, similar ao que a gente viu lá no sangue O, que não tem nem a proteína A nem a proteína B. Então quem for ORH negativo não vai ter nem a proteína A, nem a proteína B e nem a proteína RH. Okay? E quem for o AB positivo terá a proteína A, a proteína B e também a proteína RH, quando a gente considera os dois sistemas agregados. Bom, uma questão aqui de genética, né? Será que um casal onde a mãe é positiva, o pai é positivo, eles podem ter um filho negativo? Então aí nós temos o quadrinho embaixo, que representa os genótipos e os fenótipos. Quem é RH positivo é dominante, então é Rzão alguma coisa. Então pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Em princípio a gente não sabe. Se o pai também é positivo, ele é Rzão alguma coisa também, Rzão traço. O negativo a gente tem certeza que são Rzinho, Rzinho, só existe essa possibilidade. Então, se um casal de positivo tem um filho negativo, obrigatoriamente o casal é heterozigoto. Ou seja, para que um casal de sangue RH positivo tenha um filho RH negativo, como é uma herança com dominância simples, né, o casal tem que ser portador do gene recessivo para que eles possam então mandar para o seu descendente aqui, caso eles tenham um descendente RH negativo. Eles poderiam também ter descendentes RH positivo. Agora, um casal RH negativo, se a mãe for negativa, o pai for negativo, eles jamais poderão ter filhos RH positivo. Negativo com negativo, Rzinho, Rzinho, cruzando com Rzinho, Rzinho, só pode dar Rzinho, Rzinho, ou seja, 100% dos seus descendentes serão negativos também. Ok? O indivíduo RH positivo, ele possui hemácias, como a gente já viu, hemácias com a proteína RH. Então, o RH positivo pode receber sangue negativo? Pode, porque o negativo, como não tem nenhum tipo de. Não possui nenhum tipo de antígeno, ele é inócuo. Então, a doação é possível. O negativo pode doar para o positivo. Então, os indivíduos com sangue RH positivo podem receber sangue do próprio positivo ou do RH negativo.
Isso se a gente considerar só o sistema RH isoladamente. Agora, quem é sangue RH negativo, né, as suas hemácias não possuem a proteína RH. Então, se ele recebe um sangue positivo, esse sangue positivo tem ali o antígeno RH, que é estranho para o negativo. Então, obviamente, que o sangue RH negativo vai produzir anticorpo e vai criar ali, então, uma dificuldade de transfusão de sangue. Então, o negativo não pode receber sangue positivo. O negativo só recebe dele mesmo. Ok? Muito bem. Existe uma incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o seu bebê. Essa incompatibilidade sanguínea, muito comum na espécie humana, e ela é importante ser identificada, ela é denominada eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Nessa doença hemolítica do recém-nascido, que nós também chamamos de eritroblastose fetal, é uma doença hemolítica porque ocorre a hemólise, ocorre a lise das células das hemácias fetais. Então, a eritroblastose fetal é uma doença hemolítica fetal causada pela transmissão transplacentária de anticorpos maternos direcionados às hemácias fetais. Muito bem. Essa é uma condição muito importante da gente entender. Acontece quando uma mãe passa para o bebê anticorpos anti-RH. Se a mãe é negativa, ela passa anticorpos anti-RH via placenta e esses anticorpos vão fazer a hemólise, vão fazer a lise das hemácias fetais, causando graves problemas para esse bebê, para esse feto. Considerado então como uma incompatibilidade entre os grupos sanguíneos materno e fetal, em geral para o sistema RH. Essa situação ela acontece ela tem como consequência uma anemia. E só para a gente lembrar aqui, se a gente pegar o sangue de uma pessoa e fazer uma coleta do sangue de uma pessoa, né, num tubito, e se submeter esse sangue a uma centrifugação, nós vamos separar no que a gente chama de hematócrito. Então nós vamos ter aqui as hemácias, né, um indivíduo normal, adulto, 37 a 47% nas mulheres e 42 a 52% para os homens, isso em quantidade de hemácias. A gente vai separar, depois da centrifugação, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, uma quantidade menor, e o plasma. O plasma, basicamente, é água, proteínas, nutrientes, hormônios, etc. Os glóbulos brancos são as células de defesa, os glóbulos vermelhos, as hemácias, responsáveis pelo transporte de oxigênio. Numa situação de anemia, a quantidade de hemácias reduz muito. Então, no mesmo volume de sangue, nós vamos ter um percentual menor de hemácias, comprometendo o transporte de oxigênio. E isso é basicamente a consequência da anemia, uma redução do número de hemácias, de glóbulos vermelhos, e, consequentemente, né, um comprometimento com o transporte do oxigênio pelas hemácias, que deve ser, então, levado a todos os tecidos. A eritroblastose fetal, ela ocorre quando a mãe é negativa e o pai é positivo. Então, só ocorre nessa condição. Pode acontecer da mãe ser positiva e o pai negativo? Não. Só vai acontecer quando a mãe é negativa e o pai é positivo. Nesse caso, se a mãe é negativa e o pai é positivo, se eles tiverem uma primeira criança RH positiva, na hora do parto, essa criança pode passar antígenos RH para o corpo da mãe. Como a mãe é negativa, ela vai achar, obviamente, acha que as hemácias positivas do bebê no primeiro parto, elas vão funcionar como antígenos RH para a mãe, e a mãe vai produzir anticorpos anti-RH. Essa quantidade de hemácias passadas para a mãe no primeiro parto, uma quantidade pequena, mas suficiente para que ela possa produzir anticorpos anti-RH. Se esse casal vir a ter um segundo bebê também RH positivo, é possível que a mãe passe via placenta esses anticorpos anti-RH, que vão então hemolizar as hemácias do feto na segunda gestação, provocando então a eritroblastose fetal. O primeiro bebê
não tem nenhum problema, né? Ele basicamente vai sensibilizar o corpo da mãe e a mãe então vai produzir anticorpos anti-RH. Então, o primeiro parto basicamente sensibiliza, o primeiro parto de um bebê, independente do sexo, com sangue RH positivo, sensibiliza a mãe que é negativa, que produz anticorpos anti-RH. Mas na segunda gestação, esses anticorpos anti-RH, ao ser transferidos via placenta para a circulação fetal, né, nós temos então aqui um problema de hemólise das hemácias fetal, lise das hemácias fetais, a destruição e, consequentemente, um problema no transporte de oxigênio fetal, justamente no momento mais importante, que é o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento desse feto na gestação. E esse comprometimento leva ao que a gente chama de eritroblastose fetal. Essa doença só se dá quando consideramos o sistema RH nessa situação, onde a mãe é negativa, o pai é positivo, a primeira criança positiva sensibiliza a mãe e a segunda criança também positiva recebe os anticorpos anti-RH e ela é que será afetada, o segundo bebê, ou seja, a segunda gestação é que pode ter, então, um desfecho com a eritroblastose fetal. Vale lembrar, então, aqui, recapitulando, que o pai é positivo, pai RH positivo, a mãe é negativa. O pai tem que ser positivo, porque se o pai fosse negativo, não teria nenhuma probabilidade de ter crianças positivas. Então o pai tem que ser positivo. Se a mãe fosse negativa, mãe negativa e pai negativo, só tem crianças negativas. Então, mãe negativa, pai positivo. No primeiro bebê, na primeira gestação com sangue positivo, esse feto positivo aqui, né? Esse bebê positivo sensibiliza a mãe então agora produz anticorpos anti-RH, e esses anticorpos anti-RH são transferidos via placenta na segunda gestação, e é exatamente nessa segunda gestação onde pode haver comprometimento na circulação sanguínea fetal, devido aí à transferência de anticorpos anti-RH. As hemácias desse bebê, desse feto, vão ser hemolizadas, vão ser destruídas, e aí, consequentemente, nós vamos ter uma anemia grave. No caso da eritroblastose fetal, os anticorpos maternos atravessam a placenta na segunda gestação e fazem a lise das hemácias fetais, causando anemia grave, possivelmente insuficiência cardíaca e até mesmo a morte fetal. Okay? A forma de prevenção está relacionada com o diagnóstico precoce, que inicia-se com o exame pré-natal dos antígenos e anticorpos maternos. Pode ser necessária também a avaliação paterna. Então, para evitar a eritroblastose fetal, é fundamental, nos exames pré-natais, a identificação do tipo sanguíneo da mãe e do pai. Consequentemente, sabendo que a mãe é negativa e o pai é positivo, pode-se tomar algumas providências para evitar a ocorrência da eritroblastose fetal. Em caso de ocorrência da eritroblastose fetal, se a criança, né, não nascer morta, né, não for um natimorto, pode ocorrer duas coisas com finalidade de tratamento. O tratamento pode envolver a transfusão fetal ainda durante a vida intrauterina do bebê, ou a transfusão neonatal. Então, a prevenção deve se dar com a administração de anticorpos anti-RH para mulheres em risco com RH negativo, até 72 horas após o primeiro parto. Então, para evitar que alguma criança venha a sofrer com a eritroblastose fetal, ao se diagnosticar no exame pré-natal que a mãe é negativa, o pai é positivo, se a primeira criança nascer positiva, essa criança, para evitar que ela sensibilize a mãe toma soro, ou seja, anticorpos anti-RH, que vão destruir essas hemácias positivas que a mãe recebeu, evitando assim que a mãe produza os anticorpos anti-RH e transfira esses anticorpos anti-RH na segunda gestação, evitando então assim uma segunda gestação com eritroblastose fetal. Se na segunda gestação a criança também nascer com sangue RH positivo, a mãe vai ter que tomar também, né, esse soro, esses anti-RH, até 72 horas após o parto,
também na segunda gestação, para evitar que um terceiro bebê, né, tenha eritroblastose fetal, caso seja sangue RH positivo. Ok? Muito importante lembrar da questão da doação de sangue. Eu coloquei esse último slide para a gente refletir um pouco sobre a importância de ser um doador de sangue, né, que é um ato de solidariedade. Existem condições prévias para que se possa fazer a doação de sangue. Vocês podem buscar isso na internet, no site do Hemominas, por exemplo, ou outros sites de banco de sangue, que dependem da solidariedade das pessoas para que possam armazenar todos os tipos de sangue, e aí sim esses sangues serão utilizados para algum paciente numa situação de cirurgia ou outra situação onde necessitem de transfusão específica de sangue. Ok? Então aí eu queria lembrar da importância de ser um doador de sangue e manter os bancos de sangue com estoque sempre viável para atender todas as pessoas que necessitem de transfusão. Ok? Muito bem. Por hoje é só. Ficamos por aqui.